Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da 8ª semana da Páscoa. Eu, o diácono Marinaldo Soares Barbosa, aqui da Arquidiocese da Paraíba, quero convidar você para juntos refletirmos a liturgia diária. Então peça a sua oração aí embaixo. Eu quero rezar com você. Ao ler a palavra de Deus, somos convidados a pedir a Ele a sua graça santíssima para a minha e para a sua vida. Peçamos a nossa graça para o dia de hoje. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo de 1 a 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença e costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar e esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. E todos ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Redutorial 104, 105. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai das nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então Jesus perguntou: o que é isso conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade, algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor. Já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com ele. Quando se sentou à mesa com ele, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente dele. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquele mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. A liturgia de hoje nos fala do caminho longo de 2 discípulos de Jesus, que estavam muito tristes. E por que diabo estavam tristes? Porque Jesus tinha morrido. Mas ao longo do caminho, Jesus vai falando para ele, e ele o reconhece somente quando ele parte o pão. Eis o meu corpo, eis aquele que tira o pecado do mundo. É ali que nós vemos que é Jesus. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nos fala do segredo de ter Deus dentro de nós. O que é que eu tenho que fazer para Deus estar comigo? Conversar com Deus, ter um bom relacionamento, ou seja, fazer a sua oração permanente e fiel. Pedro e João, eles estavam subindo para o templo às 15 horas. Os judeus tinham o costume de rezar às 9 da manhã, rezar meio-dia e 3 da tarde. Era a tradição judaica. Ele sabia que o mais importante de tudo era a oração. Olha só, toda vez que eu me relaciono com Deus com mais intimidade, Deus entra em mim também. Posso te perguntar? Você é comprometido com a oração diária? Nunca esquece, todo dia para, nem que seja 1 minuto para falar com Deus, e à noite ao dormir, 1 minuto para falar com Deus. É necessário. Aquele homem que estava na porta do templo, ele era um aleijado de nascença. Todos conheciam. Colocavam ele naquela porta para ele pedir esmola. E vai pedir logo a quem? A Pedro e a João. E Pedro e João pedem para o paralítico olhar para ele. Eles têm um exemplo de vida. E nós? Como é que está nosso exemplo de caminhada no nosso dia a dia? Pedro diz assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho dentro do meu coração, da minha vida, na minha caminhada, no meu exercício diário, eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Pega na mão direita dele e levanta aquele homem. Aquele homem que não sabe o que era andar, Deus dá a dignidade do andar pelas mãos de Pedro. Hoje, muitas pessoas têm recursos financeiros, ou seja, tem muito ouro e muita prata, mas não tem o mais importante, o poder do Espírito Santo. Não fazem a oração diária, esse relacionamento contínuo com o Deus da vida. E nós precisamos ter mais compaixão daqueles que nos cercam, ter mais atenção. Essa semana eu vi uma pessoa que falava, não tinha um banheiro para tomar banho, e eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste. Mas não falei nada, só rezei. Ah, aquela pessoa
não merecia, eu tirei o chuveiro para não tomar banho. Meu Deus, uma coisa tão simples, ter compaixão daquele que não tem. E muito ao nosso derredor não tem compaixão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe o nome daquele rapaz que está num sinal pedindo uma moedinha? Não. Sabe o nome das pessoas que chegam na sua casa e carregam o seu lixo? Não. Nós temos que ver Jesus no outro. É o que diz o Salmo 105 hoje, 104, 105. Exulte, se alegre o coração dos que buscam a Deus. Buscar a Deus no outro. Hoje, Lucas no capítulo 24, Jesus vai falar que caminhou com 2 andarilhos, 2 discípulos de Jesus. Eles estavam tristes com a morte de Jesus. E ele perguntou a eles: oxente, por que vocês estão tão tristes? E eles só sabiam dizer o que era a dor, o que era o sofrimento, as decepções, as lamúrias. Eles disseram: só o senhor não sabe, só você não sabe. É o único andarilho que não sabe. Mataram Jesus, o Nazareno. E começaram a falar de Jesus para ele. Eles esperavam um Jesus que fosse libertar Israel do jeito deles e não do jeito que a palavra nos norteia. Eles criaram um modelo de libertação. Não é normal? A gente cria as coisas do jeito da gente e quer que aconteça do jeito da gente. Mas só vai acontecer do jeito de Deus. Então assim, eles perderam a esperança. Quantas pessoas estão frustradas porque a pessoa que você convive não corresponde ao que você gostaria que fosse. A pessoa que está do seu lado não é leal como você gostaria que fosse. Aí você fica com raiva, aí você não perdoa, você não se aproxima. Nós somos convidados com essa Páscoa a nos aproximarmos do outro que não enxerga, ter compaixão, perdoar, esquecer o passado. Eles contaram que as mulheres tinham visto, a mulher falou, nem valorizaram. Tudo porque achavam que não era numa cruz que vinha a nossa salvação. E Jesus pergunta: quem foi que disse a você que não tinha cruz? A cruz começa lá por Moisés, passa pelos profetas e por toda a Escritura. Olha só, sem a verdade do Evangelho, a cruz não cabe em mim nem em você. A cruz só cabe na vida de quem entende a palavra de Deus. Porque se não for assim, vamos ver a cruz como tragédia, como desespero. Eles convidam Jesus para entrar, para ceiar. Jesus faz de conta que vai embora, mas não vai. Na mesa, sentado ao partir o pão, ele reconhece que é Jesus. Ele desaparece. Nós temos que entender a palavra proclamada, o evangelho proclamado, se eu não ruminar ele primeiro, para depois eu receber a Eucaristia. E aí, como é que vai ser a plenitude da vida? Se a gente não comer o pão, para eu comer o pão da Eucaristia, eu tenho que antes me alimentar do pão da palavra proclamada. Aí está o segredo de tudo. O Evangelho tem que ser proclamado para depois receber Jesus eucaristizado. Eu escuto a palavra, essa partilha da palavra rumida dentro de mim pela partilha, pelo perdão, pelo amor. Depois eu comungo e compreendo o que Jesus quer me dizer. Então, peçamos a Deus a graça para sermos presentes na nossa oração cotidiana, de fazermos a sinodalidade da liturgia diária como nosso alimento. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.